Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Boa noite a você que está nos acompanhando através dos nossos canais, que Deus esteja abençoando a sua vida também. Antes de começar a palavra, eu quero fazer 2 momentos aqui. Eu gostaria de saber se em nosso meio nós temos aniversariantes. Nós temos aniversariantes de casamento, aniversário de idade. Nós temos? Temos sim. Irmã Raquel, por favor. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Gabriel, vem aqui, Gabriel, também, por favor. Sobe aqui. Vem aqui. A irmã Raquel faz aniversário, não vou perguntar a idade dela, porque é feio perguntar a idade para mulher, né? É nada. Então fala a idade. 31. 31 aninhos. Que Deus abençoe. Eu pedi para o Gabriel, irmão da Raquel, estar orando nesse momento. Ela não pôde estar na parte da manhã aqui. Mas vamos orar nesse momento. Por favor, Gabriel. Boa noite, igreja. Vamos abaixar nossas frontes. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho aqui te pedir perdão pelos meus pecados, Deus, e te agradecer, Pai, pela vida da minha irmã, da Raquel. Coloque a sua mão sobre ela, Deus. Guie ela, instrua ela, abençoe ela, livre ela, Deus, de qualquer caminho errado. Desça o Espírito Santo sobre ela e encha a vida dela, Pai. E eu te agradeço, Pai, por todos os dias da vida dela e que o Senhor esteve com ela, livrando, e está com ela e estará. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Deus. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Ela é muito querida em nosso meio. E outro recado, na verdade não é um recado, é um agradecimento. Os irmãos sabem que terminou hoje, na parte da manhã, a nossa EBF. E eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que de alguma forma contribuíram para a nossa EBF. Através das orações, que é o principal, através de doações, através das pessoas que estiveram aqui trabalhando, através de outras pessoas que não são da nossa igreja, que contribuíram para que essa EBF pudesse acontecer. Para a semana que vem, no domingo que vem, nosso irmão Tiago, ele preparou um vídeo de uns 2, 3 minutos ali. Nós vamos estar vendo alguns momentos que nós participamos. Muitas vezes nós estamos ali trabalhando, né? E acaba passando despercebido aqueles momentos impactantes, como o pastor Galileu fez, de uma criança pedindo oração pelos seus pais, oração por salvação. Então, domingo que vem nós estaremos passando esse vídeo, tanto no culto da manhã como no da noite, mas eu venho aqui de púlpito agradecer aos irmãos de coração, que Deus esteja retribuindo em dobro, em triplo, e fazendo o melhor para a vida de cada um. Deus abençoe a vida de cada irmão que ajudou, que contribuiu. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Na minha versão, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos falar um pouquinho nesse sermão de missão. E seria a visão missionária de Deus. João 3,16, talvez ele seja o versículo mais famoso da Bíblia, né, que muitos cristãos conheçam, ou espero que conheça, né? E nele Jesus, ele expressa o quão grande amor, o tamanho do amor que ele tem por nós. Ele, o Deus, nosso Pai, deu seu único filho unigênito, para salvar toda a humanidade, para salvar-nos, quem viveu no passado, quem está vivendo hoje e quem ainda irá viver, quem irá nascer ainda. Então, Deus, ele, através do seu Filho, ele deu o seu Filho unigênito para que fosse crucificado para a remissão dos meus e dos seus pecados. O amor de Deus, ele é tão grande que Jesus, um único homem, um único Deus,
desceu dos altos céus para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. E através desta fé em Jesus, através de reconhecer a Ele como Senhor e Salvador, é que recebemos esta salvação. Somente através de Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, que podemos ter esta salvação e de podermos morar no céu um dia juntamente com Ele e com todos aqueles que creem no Filho de Deus. Mas, com tudo isso, com todas essas coisas aqui, nós temos que entender que algumas coisas passam despercebidas neste versículo. Se nós nos atentarmos ali, Deus veio, através do seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos que ali na cruz, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele morreu em remissão dos nossos pecados. Isso mostra que uma iniciativa missionária, veio primeiramente da parte de Deus. Deus, Ele se propôs a vir até nós, se propôs a chegar a nós e a pregar a sua palavra, a pregar o Evangelho, a pregar as boas novas para nós. Deus, Ele desceu dos altos céus, desceu do seu trono de majestade, para viver com a gente aqui, para ser gente como a gente, mas para morrer numa cruz, para a remissão dos nossos pecados. Esta foi uma atitude missionária do nosso Deus. Mas essa atitude missionária não começou ali, naquele momento, quando Jesus desceu, quando Jesus nasceu através da Virgem Maria. Essa atitude missionária, esta aliança foi feita lá no Antigo Testamento com Abraão. Os irmãos depois podem ler lá em Gênesis, capítulo 12, que vemos claramente a preocupação divina com a humanidade, onde ele diz, por meio de Abraão, que todas as nações seriam abençoadas. Então, Deus, Ele já se preocupava com a nossa salvação. Ele sempre teve em mente esse trabalho missionário, posso dizer assim, para que eu e você fôssemos salvos. E através de Cristo, isso ganhou uma dimensão grandiosa, ganhou uma dimensão tremenda, porque Deus deu uma bênção de salvação por meio da morte do teu Filho. Através da crucificação de Jesus, que recebemos esta bênção. Mas para entendermos tudo isso, para que nós possamos entender melhor e relacionar o que tem a ver João 3,16 com esta, posso dizer assim, grande comissão, diz que a missão de Deus, a missão é de Deus, mas a missão é nossa também. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus, Ele faz o impossível, mas nós temos que fazer o possível. Em João 3,16, ele deixa muito claro que Deus, Ele agiu em prol da humanidade. Ele enviou o seu Filho por ela. Aí começa o cerne da missão. O único Deus, Criador de tudo, Ele ama a sua criação a ponto de morrer na cruz por meio do seu Filho para nos resgatar de uma corrupção moral, de uma corrupção que vemos através das mídias, para que possamos morar com Ele e termos a vida eterna. Porém, o texto, ele nos diz que é necessário que nós creiamos nele. Ele veio para nos salvar. Ele entregou o seu Filho. Mas existe uma condição. Crer com fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Hoje de manhã nós estávamos aqui na escola bíblica de férias
e nos deixa espantados, né, pastor Galileu, como crianças pequenas aqui, de 6, 7 anos de idade, com a facilidade de decorar versículos, com a preocupação com seus entes queridos, brincaram, se divertiram, tiraram a gente do sério algumas vezes, né, pastor Galileu, correndo para um lado e para o outro. Mas são crianças sendo crianças. Mas, de tudo isso, nós pensando que elas estavam somente se divertindo, elas estavam prestando atenção no que foi dado aqui. Estavam prestando atenção nas aulas ministradas pelos nossos professores. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que nos fazer crianças. Devemos nos divertir, devemos estar sempre brincando, mas estarmos atentos ao que Deus tem falado através das pessoas, através dos pastores, através dos professores da escola bíblica dominical, e aprendermos um pouco mais do seu amor. Hoje nós fizemos esse trabalho com crianças, vamos fazer o trabalho com os homens, futuramente ali no retiro, terá um trabalho das mulheres também. São tudo momentos que a igreja vive para podermos estar compartilhando o amor de Deus. E esta missão que Deus ele nos convoca para que as pessoas creiam, é necessário que as pessoas ouçam a palavra de Deus. É necessário que existam pessoas que falem da palavra de Deus. É necessário que o mundo conheça Jesus Cristo. Paulo, lá em Romanos 10, 14, ele diz que: como, pois, invocarão aquele quem não creram, aquele quem não conhece? E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue a palavra de Deus? Nós conversamos muitas vezes com amigos, com colegas, na empresa, nas escolas. Muitas pessoas ouvem, já escutaram falar de Jesus. É impossível hoje a pessoa não conhecer quem foi Jesus Cristo. Mas será que ela realmente conhece o que Jesus pode fazer pela vida dela? O que Jesus tem de melhor para a vida dela? E nós, como cristãos, como crentes, temos esse dever de pregar o amor. Temos o dever de mostrar para as pessoas o certo e o errado. Nós temos que incentivar as pessoas a escutar a palavra de Deus. Hoje nós temos os nossos meios de comunicação, nós temos o Facebook, as mídias, e as pessoas muitas vezes deixam de vir à igreja, depois eu assisto através da internet, e acabam perdendo toda essa comunhão que nós temos aqui. Comunhão que muitas vezes nós temos aqui dentro do templo, depois nós temos aquele famoso café corajoso ou covarde, muitas vezes que nós temos. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter, por conta da EBF, mas sempre estamos em comunhão, e sempre falando do amor de Cristo. E nós não podemos perder isso. Podemos perder esta palavra. Se nós olharmos lá, tanto em Mateus como Marcos, ou em Atos, que depois eu vou falar os versículos aqui, eles mostram que as pessoas acreditavam em Jesus Cristo por ouvir a tua palavra. Os irmãos, nestes versículos nós vamos entender que nós temos duas verdades complementares ali. Primeiro, Deus, ele veio em missão para nos salvar e nos dar a vida eterna. E esse desejo é o desejo de Deus, que leva uma segunda verdade. Ele nos envia para fazer o mesmo. Ele nos envia para o mundo e para todo mundo, para que eu e você possamos pregar a palavra dele. Nós precisamos entender que esse processo
ele é uma forma prática de vivermos. Nós temos que entender que para isso devemos nos atentar nesses 3 textos que eu citei agora. Então nós olhamos lá Marcos 28, 18, que diz: fazei discípulos de todas as nações. Nós temos o dever de fazer discípulos, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, cumprindo esta missão de forma prática. Também em Marcos 16, versículo 15, diz assim: vão pelo mundo todo. Hoje nós contribuímos com missionários. Existem missionários nossos na África, missionários nossos na Ucrânia, missionários nossos da igreja na França. Nós contribuímos com os missionários. Uma coisa que eu achei muito bonita nesta manhã, e quando a IBF estava nessa sexta, sábado e no encerramento domingo, nós incentivamos as crianças a contribuírem com missões. Eu estava ao fundo ali, eu só via criança saindo daqui: pai, me dá, eu preciso contribuir com missão. Nós contribuímos com o missionário da nossa igreja aqui, a Débora e o Wellington, e através da arrecadação das crianças, deram quase R$160. Parece pouco, para muitos parece pouco, mas para um missionário é muito. Para um missionário, R$1 faz a diferença em pregar a palavra de Deus em outros países. Em Atos 1:8, Jesus ordena que os discípulos sejam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Desta forma, Deus envia a sua igreja para todos os lugares, a todo tempo. Nós não podemos deixar de falar de missões. Nós não podemos deixar de falar do amor de Cristo. Nós não podemos deixar de ser testemunhas deste amor que nos salvou. Quantas pessoas conhecem a Jesus Cristo, recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são batizadas e acaba ali. Ficam estagnadas, só pensam em si e não pensam no seu próximo. Hoje, volto a enfatizar pela manhã, as nossas crianças aqui, a preocupação com as famílias dela. Crianças que chegaram aqui à igreja, não conheciam talvez a Jesus Cristo da forma que foi pregado para elas, mas já começaram a se preocupar em a salvação da família dela. E nós temos que fazer a nossa parte, pregar desde os pequenininhos até os mais velhos, para que todos possam conhecer este amor. É interessante, mas ainda hoje, algumas igrejas se recusam a fazer missões fora do bairro dela, fora da cidade dela. Existem algumas igrejas que elas se preocupam com os problemas locais. Não é errado isso, meu irmão e minha irmã. Não é errado você se preocupar com o teu bairro. Não é errado se preocupar com a sua cidade. Mas nós temos que olhar além do muro. Nós temos que olhar além do que nossos olhos alcançam. Talvez aquela igreja ela possa não fazer diferença naquele bairro, mas ela irá fazer diferença em outro estado, em outro país. Talvez nós não tenhamos irmãos com a disponibilidade de pregar o evangelho, de ser um missionário, de colocarmos ele na junta de missões nacionais, estaduais, mundiais, para mandá-lo para outro país. Talvez não. Mas a igreja, ela consegue contribuir ajudando outros missionários. Nós louvamos a Deus pelo nosso pastor Kenji, porque
ele tem várias visões da igreja. E 2 visões que eu compartilho com ele, compartilho, claro, mais visões, mas 2 visões, é a visão missionária e a visão da oração. Eu enfatizo sempre aqui algumas pregações que eu fiz nesse período que o pastor Kenji está de férias, falando sobre a salvação através de Jesus e a oração. O pastor Galileu está de prova aqui, nós sempre estamos compartilhando, conversando. A igreja, ela tem que ter esse intuito de mandar os seus missionários. Se você não tem condição financeiramente, ore pelos missionários. Se coloque de joelho. Ore por cada missionário, mesmo que você não conheça o nome dele. Nesse momento, há missionários do outro lado do mundo pregando a palavra de Deus. Missionários na China, missionários na Ucrânia, em meio àquela guerra que anda acontecendo. A igreja, ela tem que ser uma igreja missionária. A igreja tem que ser uma igreja que veja através ou além dos muros. Nós temos que entender que Jesus, ele tem todo esse poder para transformar as pessoas. Mas é como eu disse, Deus, ele faz o impossível e nós temos que fazer o possível. Nós temos que pregar a palavra de Deus em todo quanto é lugar. Nesse sentido, a igreja, ela deve desenvolver atividades como a atividade que desenvolvemos na Escola Bíblica de Férias, atividades como envolve o Ministério de Homens, de Mulheres. Uma igreja, ela tem que ser ativa, ela tem que alcançar não somente esta localidade, mas, como eu disse, outras localidades. E nós temos que estar prontos para ouvir o chamado de Deus. Eu fico imaginando se séculos e séculos atrás, missionários de outros países não tivessem vindo aqui para o Brasil, se nós estaríamos aqui hoje falando da palavra de Deus ou não. E missionários vieram de outros países, largaram tudo de lá para vir pregar a palavra de Deus aqui. E sabemos que nesses países ainda, desses missionários, muitas pessoas não conhecem a sua palavra, não conhecem o amor de Deus. Por isso que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos estar pregando o evangelho puro. Devemos estar pregando às pessoas, falando desse amor. Nós devemos estar, como o pastor Galileu sempre enfatiza, sempre orando continuamente. A oração é o que move o coração do crente. Já escutei de algumas pessoas, mas não sei, talvez, de onde tenha vindo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nós devemos ser crentes que orem fervorosamente, que se ajoelhe, que se deite, que você esteja no ônibus, indo trabalhar, não importa, mas esteja continuamente em oração. Estejamos orando pelos pastores, pelos ministérios, pelas igrejas, orando pelas pessoas que não conhecem o seu amor, mas devemos estar continuamente orando. Orando é um dever de todo cristão. Orar é a obrigação fundamental de uma igreja. Eu vejo algumas igrejas que, quando nós falamos em oração, e até eu fiz uma brincadeira outro dia, existe aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim, meu irmão. Né? O crente chega para você, na firma, muitas vezes, sabe que
você frequenta uma determinada igreja, você é pastor de alguma igreja. Ô, pastor, pede lá, 6 horas por mim. Nós estamos aqui com o Ministério de Missões, nós estamos aqui com o Ministério de Intercessão, nós estamos aqui prontos, como o pastor Galileu fala, recebemos através do WhatsApp, recebemos através do nosso e-mail, recebemos através da caixa de oração que nós temos aqui, recebemos pedidos aqui, como nós abrimos aqui para orarmos, e oramos continuamente por todos os nomes que estão neste livro. Sabemos que o livro é uma forma de futuramente as gerações futuras lembrarem dos feitos que Deus tem feito no nosso meio. Não há nada milagroso nele, né, pastor? Não existe nada de milagroso nele, porque o milagre vem de Deus. O milagre vem dos altos céus. Nós entendemos que as pessoas, muitas vezes, por um misticismo, como outro dia, uma irmã chegou e falou assim, meu nome está no livro? Tá, minha irmã, está no livro, eu passei, está no livro, sim. E ela ficou mais tranquila. Mas aí eu voltei, mas a fé está em Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, nós devemos estar orando como igreja, nós temos que estar orando pelos nossos missionários, nós devemos interceder sempre por missões. A nossa igreja, como eu disse, ela contribui com missões. Existem igrejas que contribuem com missões, mas em determinado momento, quando passam por uma crise, a primeira coisa é cortar a contribuição dos missionários. Se de repente ela vai fazer uma obra, corta, precisamos cortar gastos, corta que os missionários têm que receber. Eu compartilho que o primeiro item de uma planilha de gastos deve ser para missões. Nós temos gastos físicos aqui, água, luz, nós temos outros gastos na igreja, mas eu acho que o principal da lista seria missões. Porque uma igreja que não faz missão não é uma igreja que cresce. Não é uma igreja que é abençoada. Missão e oração andam juntos. E neste ponto, como eu disse, eu faço esta crítica para estas igrejas que, infelizmente, ficarão estagnadas. Ela pode ter 1.000, 2.000, 3.000 membros, mas se ela não fizer missão, ela não sairá daquelas 4 paredes. Aquela palavra ficará guardada ali, como guardamos os nossos pertences mais queridos em uma caixa. Devemos olhar para fora dos nossos portões. Devemos fazer missão e oração. Nós precisamos entender que a contribuição para o missionário é essencial para a existência da palavra de Deus naquele local. Porque através dele estaremos abençoando outras pessoas. Missões é algo que está no coração de Deus. E devido ao seu grande amor à humanidade, que ele mesmo criou, infelizmente se corrompeu, mas Deus continua nos amando. Mesmo sendo pecadores, Deus continua nos amando. Ai de nós, se Deus não tivesse esse amor tão grande por nós aqui. Eu não quero, nem tento imaginar o que nós seríamos, como nós estaríamos. Se nós olhamos para este mundo afora, um mundo tão mau, cheio de roubo, cheio de escândalos, cheio de coisas que eu não quero nem proferir aqui. Imagine se Deus não amasse a humanidade. Se Deus não amasse a cada um de nós.
Mas, pela misericórdia do Senhor, Ele enviou o seu único filho. Imagine você ter um único filho e ter que mandá-lo para a cruz. Que dificuldade seria? Imagine a dor no coração do nosso Deus. Mas Deus, Ele já tinha tudo escrito. Ele sabia que o nosso Deus iria morrer, restaurar a humanidade através dele, do seu filho, e no terceiro dia estaria ressuscitando para a honra e glória do teu nome. Nós devemos entender que missão e oração, como eu disse, andam juntas. Devemos sempre estar pregando a tua palavra. Devemos estar vivendo em comunhão. Por isso, eu e você somos convocados pelo nosso Senhor, o nosso Deus, para estarmos nessa função de pequenos pregadores, pequenos cristãos, pregando diariamente o seu amor. E que o Santo Espírito de Deus, Ele possa estar nos capacitando, dia após dia, através da palavra, através da escola bíblica dominical, através dos ministérios, através dos retiros, através das rodinhas que muitas vezes nós fazemos aqui antes do culto, conversando, e que possamos e devemos estar trazendo pessoas para o nosso meio. Por esse motivo, nós não devemos hesitar e nem temer em abrir a nossa boca para falar do amor de Deus. Então, que eu e você possamos cumprir este ide de Jesus, possamos estar orando, contribuindo, pois Deus nos chama. Chama a mim e a você para estar proclamando a sua palavra. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Nós vamos escutar um louvor. Eu quero convidar o pastor José Luiz, ele possa estar vindo aqui à frente. E após terminar o louvor, ele estará orando e impetrando a bênção para nos despedir para nossas casas. Vamos se colocar em pé, gente, por favor.